Você já se perguntou o que está acontecendo no mundo invisível enquanto você tenta seguir sua vida normalmente? Já sentiu que, mesmo em silêncio, algo maior está se movendo ao seu redor? E se eu te dissesse que hoje, enquanto você respira, algo foi decretado no céu a seu respeito? Algo que não pode ser adiado, ignorado ou interrompido? Essa mensagem não chegou até você por acaso. Ela é um chamado, um alerta, um sinal claro de que há um mover espiritual acontecendo neste exato momento. E ele carrega o seu nome. Não se trata de coincidência, é propósito. E mais do que isso, é resposta a orações que você já nem sabia mais como fazer. Enquanto o mundo tenta te empurrar para o limite, enquanto os desafios parecem se multiplicar e o cansaço emocional te faz querer parar, há uma verdade que você precisa ouvir. Você não foi esquecido. Você está prestes a ser reposicionado. Algo foi decidido nos céus. Algo que muda tudo. E por isso, eu te convido a permanecer comigo até o fim deste vídeo. Porque essa não é apenas mais uma palavra motivacional. É uma mensagem profética. O que você vai ouvir pode marcar a linha entre o antes e o depois na sua história. É hora de entender o que realmente está acontecendo nos bastidores espirituais da sua vida. E o que foi liberado sobre você, sim, sobre você, vai impactar não só o seu presente, mas seu futuro inteiro. Talvez você esteja assistindo a este vídeo depois de dias difíceis. Talvez noites mal dormidas, preocupações acumuladas, aquela sensação de estar dando tudo de si. E mesmo assim, nada parecer ser suficiente. Talvez você esteja carregando dores que ninguém vê, sorrindo para manter a aparência, enquanto, por dentro, sua alma grita por um alívio que parece não chegar. Se for assim, saiba que essa mensagem foi escrita exatamente para você. Quantas vezes você já pensou, será que Deus ainda me ouve? Ou até, será que Ele se importa mesmo comigo? E quando tudo parece desandar, saúde, família, finanças, relacionamentos, o silêncio do céu parece ensurdecedor, e você se pergunta se fez algo errado, se foi esquecido, se já não há mais um plano. Mas preste muita atenção nisso. Você não foi esquecido. Você foi preservado. Você tem vivido uma guerra que ninguém enxerga. Um combate travado entre o que o inimigo tenta destruir e o que Deus já decidiu restaurar. E por mais que aos seus olhos tudo pareça confuso e até sem sentido, há um alinhamento invisível acontecendo. E ele está sendo construído com os seus próprios passos, mesmo os mais trôpegos. Aqui, neste espaço, não há julgamento. Há acolhimento. Não importa se você caiu, se chorou escondido, se pensou em desistir. O fato de você ainda estar aqui, assistindo, ouvindo, respirando, é prova de que a graça ainda te sustenta. Você pode não saber, mas resistiu a coisas que muita gente não suportaria. E agora Deus quer te lembrar. O que está em construção na sua vida não é comum, é eterno. Você tem um propósito. Você tem um chamado. E mesmo que hoje tudo pareça escuro, a luz já está acesa no mundo espiritual. Fique comigo. O que vem a seguir é revelador. E pode ser o alívio, o recomeço, a resposta que você tanto esperava. Enquanto você tentava manter sua rotina, pagar contas, cuidar da sua casa, manter a fé viva mesmo no meio do caos, algo muito maior acontecia no invisível. Uma reunião foi convocada no céu. Silenciosa, sem barulho, sem alarde, mas com o seu nome no centro da mesa. Sim, o seu nome. Sua história, suas dores, sua fé. O inimigo se apresentou, como fez com Jó. Veio com acusações, argumentos e provocações. Disse que você só continuava firme porque ainda tinha saúde, porque algumas portas estavam abertas, porque ainda havia um fio de estrutura ao seu redor. Disse que, se essas coisas fossem tocadas, sua fé não duraria, que sua fidelidade era frágil, que seu amor por Deus era condicional. E então, Deus se calou. Sim, ele ficou em silêncio. Não por desatenção, não por descaso, mas porque esse momento era decisivo. Era a hora de provar, não o que você diz, mas o que você suporta.
Era a hora de deixar claro que o que há dentro de você o inferno não pode copiar. Foi nesse silêncio divino que o céu decidiu agir. Não para evitar o processo, mas para selar um decreto. Intervenção, restauração e recomeço. Um plano de destruição já estava sendo desenhado contra você. E não era um plano qualquer. Envolvia pessoas próximas, diagnósticos escondidos, decisões aparentemente inofensivas, mas cheias de armadilhas. O Senhor viu tudo. E antes mesmo que você percebesse o perigo, Ele interveio. Não foi para te poupar da dor. Foi para garantir que passando por ela você saísse transformado, irreconhecível em glória. E o que o inimigo tentou usar para te enfraquecer, Deus vai usar como plataforma para te exaltar. Você precisa entender. Essa não é apenas mais uma fase difícil. É uma batalha espiritual. É um confronto entre dois reinos. É guerra. E o que está em jogo é a sua voz, sua influência, sua herança. Mas fique em paz. O céu já decidiu. O decreto foi assinado com o sangue da aliança. E aquilo que foi determinado sobre sua vida é intocável. Mesmo que ventos fortes soprem, mesmo que as águas se agitem, a estrutura que o próprio Deus construiu em você não será abalada. Essa guerra invisível está chegando ao fim. E a vitória será visível. Porque quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Você conhece a história de Jó? Um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Um exemplo de fé que parecia inabalável. Mas mesmo com todas essas credenciais, Jó foi provado como poucos na Bíblia. Não por ter feito algo errado, mas justamente porque havia algo em sua vida que o céu queria revelar e que o inferno queria destruir. O livro de Jó nos mostra que houve uma conversa nos bastidores do mundo espiritual, uma reunião semelhante à que mencionamos antes, e nela, o inimigo se apresentou com um desafio. Tira tudo o que ele tem e verá se ainda continuará fiel. E Deus, conhecendo a profundidade do coração de Jó, permitiu a provação, permitiu que ele fosse tocado em suas posses, em sua saúde, em seus relacionamentos, mas não em sua alma, porque a alma de Jó estava selada com o que muitos hoje perderam. Fé verdadeira. A queda de Jó foi dolorosa. Ele perdeu tudo. Seus filhos, seus bens, sua saúde. Amigos o julgaram. Sua esposa pediu para ele desistir. Mas mesmo em meio a tanta dor, Jó declarou: O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu te pergunto, quantas vezes você também foi julgado injustamente? Quantas vezes te disseram que você devia estar em pecado por passar por certas dores? Quantas vezes pessoas próximas te desencorajaram dizendo que era melhor desistir, que Deus havia te esquecido? Mas assim como com Jó, há algo que o inimigo não esperava: sua permanência. A firmeza silenciosa. A fidelidade mesmo sem respostas. O amor mesmo sem garantias. No final da história, Deus restituiu a Jó o dobro de tudo o que ele havia perdido. Mas mais do que isso, Deus exaltou a fé de Jó diante de todos e usou sua dor como testemunho vivo da sua fidelidade. Você está vivendo uma parte da sua história parecida com a de Jó. Talvez esteja na fase em que tudo parece perdido. Mas creia, o final ainda não chegou. E se você continuar firme, o que Deus vai restaurar em sua vida não será apenas o que você perdeu, será muito mais. Porque o Deus de Jó é o mesmo que está te olhando agora, e ele sabe exatamente o que está fazendo. Agora que entendemos que há uma guerra invisível em andamento e que há uma permissão divina com propósito sobre a dor que você sente, precisamos ir além da teoria. Precisamos entender como aplicar isso no dia a dia. Como transformar sofrimento em processo de crescimento? Em primeiro lugar, reconheça: a dor tem um papel, e esse papel não é te destruir, mas te moldar. A palavra nos mostra repetidamente que é no deserto que Deus forja seus guerreiros, que é no silêncio que ele ensina a escutar com mais profundidade, que é na perda que ele mostra o que realmente importa. Por isso, quando você sentir que está sozinho, quando parecer que as orações não passam do teto,
Saiba que Deus ainda está falando, só que Ele está usando outra linguagem. Ele está comunicando algo através da ausência. Ele está formando algo que não poderia ser gerado no conforto. Como encarar isso na prática? Não fuja da dor. Muitas vezes a tendência natural é nos distrair, ocupar a mente, ignorar a realidade. Mas fugir do desconforto apenas adia o aprendizado. Encare. Ore sobre isso. Fale com Deus como quem conversa com um pai. Seja sincero. Reforce sua identidade. O sofrimento tenta te convencer de que você é menos do que realmente é. Mas você não é definido pelo que perdeu, pelo que disseram de você, ou pelas portas que se fecharam. Você é definido pelo propósito eterno de Deus, e isso permanece intacto. Cuide do que está nas suas mãos. Mesmo em meio à dor, há coisas que você ainda pode fazer. Pequenos passos. Um devocional pela manhã. Um tempo de silêncio e oração. Um pedido de perdão. Um gesto de amor. Isso é plantar mesmo quando não se vê o solo fértil. Cerque-se de verdade. Evite palavras vazias, conselhos desanimadores, vozes que alimentam o medo. Conecte-se com palavras que trazem vida, com pessoas que apontam para o alto, com ambientes que fortalecem sua fé. Abrace a vulnerabilidade com fé. Não é pecado se sentir fraco. Não é sinal de derrota se sentir cansado. Mas é no momento da fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. Permita-se ser humano diante de um Deus que é divino e compreensivo. Você não precisa fingir que está bem, mas também não precisa aceitar que essa dor será eterna, porque ela tem fim, e esse fim não será vazio, será glorioso, será construtivo, será testemunho. Quando você começar a olhar para suas feridas e enxergar nelas sementes de algo novo, você saberá: a dor não venceu. Ela foi vencida e usada como ponte. Você já parou para pensar que alguns dos seus momentos mais difíceis foram, na verdade, portas de entrada para as maiores transformações da sua vida? Que aquilo que parecia fim, na verdade, era apenas o início de uma nova estação? O tempo da virada não chega com aplausos. Ele chega com silêncio, com sinais sutis, com pequenas mudanças internas que precedem grandes reviravoltas externas. E é exatamente aí que você se encontra agora, na linha tênue entre o que parecia perdido e o que está sendo restaurado. Deus não está apenas te protegendo, Ele está te reposicionando. E isso exige reestruturação. Algumas portas precisaram se fechar. Algumas pessoas precisaram se afastar. Algumas dores precisaram aflorar. Porque antes de reconstruir por fora, Deus está reformando por dentro. Há promessas que estavam adormecidas. Palavras que você ouviu há anos e deixou de lado porque o tempo parecia contradizer a fé. Mas agora, o céu está trazendo à tona aquilo que você quase esqueceu. E está dizendo: agora é o tempo. Talvez você esteja pensando: mas como? Eu me sinto mais fraco do que nunca. Mais distante. Mais cansado. É exatamente aí que Deus age. Porque o recomeço divino não depende da sua força, mas da sua disposição. Ele não precisa que você entenda tudo. Só que confie. Ele não está pedindo um desempenho perfeito, apenas um coração entregue. E é nesse contexto que 3 palavras se tornam chave para a sua nova fase: intervenção. Deus está entrando em áreas que você achava intocáveis. Relacionamentos, diagnósticos, decisões, tudo está sendo tocado por uma mão que cura onde ninguém mais consegue. Restauração. O que foi perdido, negligenciado ou destruído, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, será restaurado. Não com cópias do passado, mas com versões melhores, alinhadas com o propósito atual. Recomeço. O velho ciclo se encerrou. Agora você não caminha mais como quem foge, mas como quem foi enviado. Não carrega mais culpa, mas direção. O novo tempo exige novos olhos, e eles estão sendo abertos agora. O tempo da colheita está chegando, e ela virá sobre sementes que você plantou em lágrimas. Mas saiba,
A colheita será em alegria, porque Deus não deixa nenhuma fidelidade sem recompensa, nenhum silêncio sem resposta, nenhum deserto sem maná. Você está sendo levado ao seu novo lugar, não geograficamente, espiritualmente. E nesse novo lugar tudo muda, porque onde Deus planta alguém, Ele também sustenta, frutifica e exalta. Fique atento, os sinais já começaram. Você já reparou como o ouro só se forma sob extrema pressão? E como o azeite só é extraído da azeitona quando ela é esmagada? Da mesma forma, há tesouros espirituais dentro de você que só vêm à tona através da pressão. Essa dor que você está vivendo, essa solidão que insiste em bater a porta, esse silêncio que parece não ter fim, nada disso é por acaso. Tudo isso faz parte de uma construção invisível. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Veja bem, Deus não é sádico. Ele não sente prazer em te ver sofrer. Mas Ele sabe que há coisas que só podem ser reveladas na dor. E o que Ele está gerando em você é tão precioso, tão poderoso, tão impactante, que não poderia ser formado em circunstâncias normais. A pressão que você sente é espiritual. É como se o céu estivesse te estreitando, limitando suas conexões, te afastando de distrações. Por quê? Porque o que está nascendo em você exige foco, exige maturidade, exige discernimento. É por isso que algumas amizades se desfizeram. É por isso que você começou a perceber intenções ocultas. É por isso que, mesmo ajudando tantos, você se sentiu abandonado por muitos. A solidão não é castigo, é proteção. Deus está blindando seu ambiente para que nada interfira no que está sendo gerado. E o que está sendo gerado? Um propósito, um chamado, uma missão. Você foi separado não para viver uma vida comum, mas para carregar uma unção que transforma, uma influência que liberta, uma presença que cura. Mas tudo isso só pode ser ativado após o esmagamento. Só pode ser liberado após o confronto com os próprios limites. Por isso, pare de se comparar. Pare de se culpar. Pare de se diminuir. A estrada que você percorreu não foi comum. Os desertos que você atravessou não foram em vão. Cada lágrima, cada frustração, cada perda, tudo foi contado. Tudo foi registrado. Tudo está prestes a ser usado. E quando esse processo terminar e ele já está em fase final, você será irreconhecível, não por fora, mas por dentro, mais leve, mais maduro, mais cheio da presença. Você vai olhar para trás e perceber que, na verdade, a dor não te destruiu. Ela te lapidou. Ela te levou ao centro do propósito. Ela te conduziu exatamente para onde Deus queria. O que parecia castigo era, na verdade, o caminho. Você ouviu tudo até aqui, e talvez o seu coração esteja pesado. Talvez uma mistura de esperança e dúvida esteja se formando dentro de você. Mas agora é o momento de decisão, de postura espiritual, de fé ativa. Não basta apenas escutar palavras bonitas. Não basta apenas se emocionar. É hora de se posicionar. Porque a fé que permanece passiva, que apenas ouve e não reage, acaba morrendo de inanição. Mas a fé que responde, mesmo tremendo, essa transforma realidades. Hoje, Deus está te chamando para reagir, para se levantar por dentro, para assumir no seu espírito que o que Ele está dizendo é verdade, mesmo que o que seus olhos vejam diga o contrário. E como você faz isso? Você age. Você ora. Você declara. Você rompe com o medo. Você solta o que te prende. Você se afasta do que te paralisa. Você começa, ainda que sem forças, a se mover na direção do que Deus prometeu. Sim, ore. Mas ore com autoridade. Ore com a certeza de que o céu está escutando. E se você não souber o que dizer, apenas se entregue. Deus entende gemidos. Ele entende lágrimas. Ele responde corações quebrantados muito antes das palavras articuladas. Sim, vigie. Há pessoas sendo usadas para te distrair.
Há pensamentos sendo plantados para te paralisar. Há dúvidas sendo alimentadas em silêncio. Mas hoje, agora, peça discernimento. Peça que Deus revele o que precisa sair e o que precisa entrar. Sim, confesse. Diga a Deus o que está te pesando. Não esconda nada. Ele já sabe. Mas quando você fala, algo se quebra. Algo é liberado. A confissão traz cura. A vulnerabilidade atrai intervenção. E, acima de tudo, decida continuar. Não porque está tudo bem, mas porque você confia em quem prometeu. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo isso porque o céu te convocou. E agora, Deus te desafia. Dê um passo. Um comentário pedindo oração. Uma mensagem enviada para alguém que precisa ouvir isso. Uma inscrição neste canal para continuar caminhando com uma comunidade de fé. Um clique para conferir os recursos que estão na descrição e que podem te fortalecer ainda mais. A fé ativa não espera o cenário mudar para reagir. Ela reage e o cenário muda em resposta. Então eu te pergunto agora, com todo amor e verdade: você vai permanecer parado? Ou vai se levantar com fé mesmo sem entender tudo? A escolha é sua. Mas o céu está pronto, e a virada já começou. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você entendeu que esta não é apenas uma mensagem comum. Algo no seu espírito reconheceu que Deus está falando diretamente com você. E sim, Ele está. Toda a dor que você viveu, todas as lágrimas que ninguém viu, todas as noites em que você olhou para o teto sem saber o que fazer, não foram ignoradas. Foram registradas no céu. E agora estão sendo transformadas em testemunho. Você não está mais no tempo da sobrevivência. Você está entrando no tempo da construção. E esse novo tempo exige uma nova postura, uma nova mentalidade, uma nova confiança. Você não precisa entender tudo. Não precisa resolver tudo agora. Mas precisa dar espaço para Deus agir. Ele já começou algo dentro de você. Essa paz que você sente agora, essa clareza que começou a surgir no meio da confusão, já é sinal de que o recomeço está ativo. Então aqui vai o desafio. Não volte ao mesmo lugar de onde começou. Não. Trate essa mensagem como apenas mais um vídeo. Faça dela um marco, um altar de decisão. Comente aqui embaixo o seu pedido de oração. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Há uma comunidade aqui pronta para interceder por você. Se inscreva no canal. Isso não é sobre número de seguidores. É sobre caminhar junto, receber palavras que te fortalecem, manter sua fé viva em dias difíceis. Compartilhe essa mensagem. Talvez alguém perto de você esteja prestes a desistir, e esta palavra pode ser o que vai mudar tudo. Confira os produtos e projetos na descrição. Quando você apoia esse canal, você está ajudando a levar consolo, direção e fé para milhares de pessoas que precisam. Lembre-se, o céu não te chamou até aqui para te deixar no meio do caminho. O que Deus começou, Ele vai completar. E você ainda vai olhar para trás e entender que tudo o que doeu foi o processo necessário para gerar aquilo que hoje começa a florescer. Você é amado. Você é escolhido. Você é sustentado. E sua história está apenas começando.